pessoal, eu sou a Denise Camargo e juntamente com as Clínicas Lipari, hoje no sábado da comida saudável aqui no canal, venho te ensinar uma receita deliciosa. Hoje vamos fazer um biscoito fit de maçã com canela. Gente, é perfeito para aquela hora que bate aquela fominha, que dá vontade, né? Pular aí a dieta, pular o regime super atente, porque ele fica docinho, mas não vai açúcar, não vai leite. Enfim, é super saudável. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Além de delicioso. Bora conferir? Para darmos início, eu tenho aqui um processador e nele nós vamos adicionar os ingredientes, tá? Eu vou abrir a tampa e vou começar adicionando 200 gramas de farinha de aveia, 2 xícaras de chá. Pessoal, eu estou utilizando aqui aveia integral, aveia fina, tá? Ela tá em pedacinhos, olha, porque eu não tenho aqui a farinha de aveia hoje. Mas você pode utilizar tanto o grão inteiro, quanto a farinha de aveia, quanto a aveia normal, tá? 100% integral, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui junto 100 gramas de maçã descascada. Aqui deu uma maçã e meia, mais ou menos, porque minha maçã estava pequena. Eu estou utilizando a maçã Fuji. Eu só descasquei ela, piquei ela em pedaços e coloquei aqui. Ela tem que tá bem madurinha, bem docinha, porque é ela que vai dar sabor no nosso biscoito. Vou colocar também 120 gramas de tâmara sem sementes, tá? Gente, a tâmara vai fazer toda a diferença também. Ela que vai trazer o dulçor, né? O açúcar para essa receita. Quando a gente compra ela, às vezes vem com a semente no meio. Olha o que eu fiz. Eu abri elas, tirei a sementinha do meio e coloquei ali. Eu poderia trocar, gente, a maçã por banana e a tâmara por passas, por exemplo, tá? Mas essa é a combinação que eu acho mais gostosa. Agora coloco aqui também 50 gramas de nozes. Meio potinho, vai depender aí do tamanho do seu pacote. Você pode substituir as nozes por outra oleaginosa da sua preferência. Coloco aqui 1 colher de sopa de canela em pó, 7 gramas, faz toda a diferença para o sabor. Maçã com canela fica delicioso. E coloco 5 gramas apenas de fermento químico, é meia colher de sopa rasa. E para completar aqui, eu vou colocar como fonte de gordura 3 colheres de sopa de óleo de coco. Deu 20 gramas. Ela vai ajudar a dar ela vai ajudar no ponto, dar uma crocânciazinha na borda, enfim, faz toda a diferença. Se você quiser um biscoito mais calórico, pode utilizar manteiga ou outra gordura da sua preferência. Como eu disse, gente, pode trocar a fruta, a oleaginosa, a fruta seca, enfim, dá para brincar bastante com esse biscoito. Agora eu vou processar tudo até virar uma pasta. Eu já vou falar um pouquinho dele. Eu coloco aqui no rápido e ligo, vai contabilizar aqui 1 minuto, eu deixo bater até formar essa pasta. Vocês viram que eu bati uma vez 1 minuto, depois eu coloquei mais um agora, minuto, e tô deixando bater para formar essa massa. Por quê? Eu quero que já saia a massa do meu biscoito pronto ali. Gente, em qualquer processador aí vocês vão conseguir fazer, tá? Às vezes vai demorar mais ou menos tempo. Simplesmente eu quero que vocês processem tudo até ficar bem fininho e uma textura que eu vou mostrar para vocês. Olha a textura. Tá super fininho, isso porque eu não fiz com a farinha de aveia. Se o teu processador não for tão potente, aconselho utilizar a farinha de aveia, tá? Vai ser mais fácil. Olha a textura, eu consigo enrolar até um brigadeiro aqui, que fica perfeito. Gente, essa massa crua, do jeito que tá aqui, ela tá deliciosa. Eu, às vezes, como crua ela de tanto que eu gosto. Olha, eu vou retirar a massa aqui do processador e vamos moldar esses biscoitos para você ver como é simples. Eu coloquei aqui a massa dentro de um saquinho desses próprio de alimento, tá? De congelamento. Esse saquinho, ele tem mais ou menos, o quê? 20 centímetros de largura por 30 de comprimento. Eu peguei um rolo aqui, ó, eu abro essa massa numa espessura uniforme. Chega com as mãos mesmo, para chegar até o cantinho, tá? O que que eu quero? Uma placa de biscoito uniforme, uma placa reta, lisa. Assim a gente consegue cortar os biscoitos com o cortador do formato que você desejar.
Então eu chego quase praticamente até lá na ponta, tá? Daí você pode dobrar essa pontinha que ficou fina demais, ó, pra dentro, pra deixar mais ou menos na mesma espessura do restante. Olha só a placa. Ficou uma placa bem grossinha, tá? Eu já dei a medida do saquinho para vocês saberem mais ou menos a espessura que eu corto. Eu peguei aqui um círculo que ele tem 5 centímetros de diâmetro. E eu vou cortar aqui nessa massa, ó, com esse cortador de círculo, tá? De 5 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer com o cortador que você quiser. Gente, é o terceiro cortador desse joguinho de cortadores que a gente compra em lojas de festa, tá? Também sempre deixo o link aqui na descrição. Olha só, então eu vou cortando esses biscoitos redondos. Olha como fica uma massa perfeita de trabalhar, ó. Ela dá para enrolar, dá para cortar, aceita muito bem o corte. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Uma dica que eu dou, quando eu faço para consumo, eu corto com um cortador quadrado, porque daí eu não preciso fazer esse processo aqui, ó, de unir a massa, colocar em outro saquinho para cortar mais biscoitos. Assim eu já utilizo a placa de uma vez só. É uma ideia super prática aí para consumo para o dia a dia. Então, se você quer fazer mais, ó, redondinho, você pega as rebarbas, coloca dentro de um outro saquinho e vai abrir novamente com o rolo de madeira, tá? Até deixar grossinho da mesma forma. Pessoal, eu vou fazer uns mais fininhos aqui para vocês entenderem o conceito de textura, de finalização, tá? Não aconselho. Sempre faço o biscoito do mesmo tamanho para ter tempo de forno igual. Aqui eu vou fazer esses mais fininhos para vocês verem como fica. Olha a diferença. Os do canto aqui bem grossinhos, tem uns médios no meio, uns mais fininhos ali no final. É errado isso que eu tô fazendo de assar todos juntos, porque eles têm tempo de forno diferente, tá? Eu coloquei os biscoitos em cima de uma folha de papel manteiga siliconado, que é um papel manteiga que não gruda, tá? Próprio, você pode colocar aí numa folha de silicone, ou mesmo num papel manteiga comum, mas dá uma montadinha. E agora eu vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por 18 minutinhos. Pessoal, aqui é claro que a gente já comeu um que é irresistível. Olha que lindos que eles ficam. Depois de 18 minutos. Esse grossinho aqui tá perfeito, ó. É 18 minutos. Olha a textura. Ele fica crocantezinho por fora, mas untuoso por dentro. Esse é o tempo para esse biscoito. Os fininhos, é claro que passou de ponto, ó. Ele dá uma queimada embaixo, tá vendo? Porque ficou mais fino. E ele não fica saboroso. Gente, esse biscoito não fica gostoso seco demais. Então, olha a diferença dos dois. Tem que sair na coloração que saiu os mais grossos. Esse fino aqui, ó, ele fica duro. Mas não é um crocante saboroso, é um crocante mais difícil de comer. Esse daqui, ele tá na textura perfeita e na coloração perfeita. É isso aqui que eu quero. Pessoal, como eu expliquei anteriormente, a forma como você moldar esses biscoitos vai impactar diretamente no resultado, tá? Esse é um biscoito que ele vai ficar um pouco mais gostoso, macio no centro. Ele fica com uma crocânciazinha por fora, mas fica mais maciozinho no centro. Se eu faço ele muito fino, ele fica um pouco difícil de mastigar. A não ser que você pegue esse biscoito e desidrate posteriormente em temperatura bem baixa até que ele fique totalmente crocante. Aí é possível, né, ter uma textura bem diferente, mas ele fica delicioso assim, grossinho e assado na temperatura correta. Eu mostrei para vocês das duas formas, dois tamanhos diferentes, mas eu não aconselho nunca assar dois tamanhos de biscoito na mesma forma. Eu já vou te mostrar o resultado e vocês vão ver o porquê, tá? Sempre tem que ser de mesmo tamanho para que asse por igual. Esses finos, eles vão demorar em torno de 15 minutos no máximo. Os mais grossinhos, em torno de 18 minutos. Então não é legal você ter que abrir o fogo para tirar alguns e colocar os outros novamente. Tá? Então corta tudo no mesmo tamanho e ele tem que assar até começar a dourar embaixo, tá? Começar a dourar para que ele não fique duro. Se você quiser ele crocante, tem que assar em temperatura muito baixa. O melhor mesmo é uma desidratadora depois desse ponto que eu tirar do fogo, porque daí você vai desidratar
tá? Assar em baixa temperatura por longas horas para que ele fique totalmente crocante. Então aí tem 2 tipos de situações, mas ambos vão ficar deliciosos. Olha essa textura, a coloração, ele doura embaixo, então dá para você erguer um biscoito e ver como está, tá? Ele dá uma leve dourada embaixo, ó, em cima ele não doura tanto e ele fica assim super gostoso, crocantinho por fora, meio úmidozinho por dentro. Gente, é delicioso. Uma dica que eu dou é não provar quente, tá? Eu gosto quente, mas quente ele não fica tão saboroso quanto frio. Depois de frio é que o doce do biscoito vai potencializar, a textura vai ficar ideal. Enfim, deixe esfriar para depois consumir, embalar e olha só que lindo. Além de deliciosos, são lindos para presentear e para você ter aí para lanchar naquela hora que bater a fominha. E agora eu quero saber da nossa nutricionista. Ana Ribeiro, me conta o que você achou dessa delícia. Olá, Léo! Mais uma vez é uma grande honra para mim estar aqui com você e hoje nós vamos fazer uma análise da composição nutricional desse alimento que foi preparado hoje aqui para nós. Então, quando nós vemos a lista de ingredientes, nós vemos aqui que nós estamos diante de um alimento altamente nutritivo. E quando nós estamos diante de um alimento altamente nutritivo, nós precisamos saber que esse alimento, mais do que nos alimentar, ele também vai nos nutrir. E nesse quesito, para todo aquele que está em tratamento para a obesidade precisa saber que precisa estar se expondo a alimentos nutritivos. Para quê? Para que mais do que dar energia para o organismo, dar alimentos que consigam suprir todo e qualquer necessidade que se tornem mais específicas. Então aqui a gente está diante desse alimento. Nós estamos diante de um alimento que nos nutre. E aqui qual é o fator mais importante que eu e você precisamos levar em consideração? No tratamento da obesidade, nós estamos fazendo com que o paciente ele seja submetido a uma restrição calórica. E aqui essa é uma receita que ela tem uma alta densidade calórica. Ainda que ela seja saudável, ainda que ela seja nutritiva, ela é altamente calórica. Isso significa que ela não deve estar presente na nossa alimentação? Ela deve estar presente pelas características nutritivas dela. No entanto, eu e você precisamos nos relacionar com ela a ponto de termos um comportamento alimentar adequado, ou seja, nós precisamos ficar atentos na quantidade que vamos consumir desse alimento. Por quê? Porque ainda que ele seja saudável, a gente precisa ter uma alimentação. Então, na recomendação nutricional, hoje, para a ingestão dessa receitinha que nós temos, o tamanho o qual você vai preparar esse biscoitinho é extremamente importante. Então, aqui a gente tem a orientação de que vocês precisam cuidar para quê? Para que o tamanho da porção que vocês vão consumir, elas estejam em média em 30 gramas. E 30 gramas equivale mais ou menos a 2,5 unidades desse biscoitinho. Então, seria um tamanho de uma porção ideal para você estar consumindo dele. A outro quesito que nós precisamos levar em consideração quando estamos diante de uma receita como essa é o nosso contexto alimentar, porque muitas vezes nós já temos uma necessidade calórica e aí, juntamente com o seu nutricionista, vocês podem conseguir elaborar e colocar essa receita no melhor horário para que você esteja consumindo, porque você pode estar consumindo tanto num café da manhã, como um lanche, como um pré-treino, para te dar mais energia, para que você possa render mais ao longo do dia e até mesmo para ajustar e você fazer um manejo do controle da ansiedade também. Isso seria muito benéfico. Estamos diante de uma dieta, de uma receita extremamente nutritiva, mas que vale a pena levar todos esses quesitos em consideração.
tá bom? Então, um beijo e até mais. Obrigada, Léo! Que bacana ter você aqui no canal conosco. É sempre um privilégio ter sua opinião sobre nossa receita. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima receita. Tchau, tchau!